Olá! Para quem não me conhece, sou Tainá desse canal aqui do YouTube. No vídeo de hoje, nós vamos resolver uma questão de grandeza inversamente proporcional da banca Sebrasp-CESP. Vamos lá? Vamos lá. Vamos fazer primeiro uma leitura rápida. Vamos separar as informações, organizar as questões. Vamos lá. Vamos lá. Vou ler a questão primeiramente para vocês. Vamos lá. Vamos ler a questão primeiro, depois a gente vai separar as informações, organizar todo o procedimento do cálculo na forma de tabela, como eu já expliquei para vocês, que é mais fácil, que é melhor, nem que é mais fácil, que é melhor que você organize a tabelinha para que você faça essa análise se são grandezas diretamente ou inversamente proporcional. Vamos lá. Alguns digitadores empregados de uma empresa são os responsáveis pelo arquivamento de informações dos clientes. Sabe-se que cinco digitadores, trabalhando durante 3 horas, arquivam informações de 50% dos clientes. E que o tempo para arquivar as informações de cada cliente é o mesmo para todos os clientes. Nessa situação, é correto afirmar que 6 digitadores concluem o trabalho de arquivamento de informações de clientes em... A banca CESP está começando a mudar o formato. Antes, não sei se vocês se lembram, basicamente era certo ou errado. Agora não, eles têm a questão, tem outras alternativas e que a gente tem que ver qual é que vai dar a resposta correta. Outra coisa também em relação à parte da banca CESP. Geralmente ele vai trazer algumas informações no decorrer do contexto da questão e no finalzinho ele quer que a gente comprove alguma coisa. Se for certo ou errado, geralmente ele vai colocar a pergunta, como se fosse assim, a afirmaçãozinha e a respostazinha se é ou não. Ele... Vamos lá. Primeiramente, nós vamos fazer uma leitura, depois a gente vai separar as informações, organizar a tabela e resolver, certo? Vamos lá. Alguns digitadores empregados de uma empresa são os responsáveis pelo arquivamento de informações dos clientes. Sabe-se que 5 digitadores, trabalhando durante 3 horas, arquivam informações de 50% dos clientes. E aqui o tempo para arquivar as informações de cada cliente é o mesmo para todos. Nessa situação, é correto afirmar que 6 digitadores concluem o trabalho de arquivamento de informações de clientes em 2 horas e 30 minutos, 2 horas e 20 minutos, 2 horas e 10 minutos, 2 horas e 10 minutos ou 2 horas, que é a letra D. Tainá, como é que eu resolvo essa questão? Primeiramente, vamos separar as informações. Ele disse que em 5 digitadores, eles arquivam em 3 horas 50% de um determinado valor, certo? Aí o que acontece? Nessa situação que ele colocou bem aqui, é correto afirmar aqui, então a gente tem que saber quantos agora são 6 digitadores. 6 digitadores vão trabalhar quantas horas para concluir o quê? 6 digitadores concluem o trabalho de arquivamento de informações, ou seja, se já arquivou 50%, tem que arquivar os outros 50%. Eu vou colocar os outros 50%. Tainá, como é que eu organizo aqui? Primeiramente, a gente tem que descobrir quantas horas 6 digitadores vão ter que trabalhar para concluir 50% do trabalho. Eu preciso saber a quantidade de material, de quantidade de clientes, nem material. A quantidade de clientes? Não. Ele quer saber justamente a quantidade de horas que 6 digitadores vão trabalhar. Só isso. Como é que a gente organiza na tabelinha? Vamos lá, vou colocar aqui o nomezinho DG, DIG, para ser digitador, para ficar abreviado melhor. E vou colocar aqui horas. Aqui nós temos 5 digitadores, concluem o trabalho em 3 horas. Nós temos aqui 6 digitadores, concluem o trabalho em quantas horas? Tainá, e esse aqui, negócio de quantidade de clientes? Vou botar aqui só quantidade de clientes, só para poder vocês entenderem que nem vai fluir, nem contribuir.
eu vou botar 50% aqui de algum valor de... Vou botar aqui de Y. E 50% aqui de Y. É um exemplo. Mas não se preocupe, que eu quero mostrar para vocês que essa informação, quantidade de clientes, não vai importar para nós, porque a gente quer saber a quantidade de horas que vai ser concluído o trabalho trabalhando 6 digitadores. Tá vendo que ficou a mesma coisa que está aqui, a mesma coisa que está aqui embaixo? Então, não vou precisar usar essa coluna aqui. Essa coluna que a gente não usa, porque essa informação a gente não precisa. A informação que nós precisamos é essa daqui, que é a quantidade de horas, certo? Agora, vamos fazer a análise separada dessa partezinha de cá. Nós vamos analisar essa parte e essa partezinha de cá. Vamos lá. A quantidade de digitadores aumentou ou diminuiu? Antes era 5, foi agora para 6. Então, aumentou a quantidade de pessoas que vão trabalhar para coletar essas informações. Então, ou para arquivar essas informações. Então, eu vou colocar aqui, ó, seta para cima, certo? Agora, vamos à quantidade de horas. Uma pergunta. Antes, eu tinha 5. Trabalhavam em 3 horas. Agora, eu tenho 6. A quantidade de tempo, de horas trabalhadas, vai aumentar ou vai diminuir? Ainda vai diminuir? Vai diminuir sim. Por que vai diminuir? Porque agora eu estou trabalhando com uma quantidade de digitadores maior, vou ter mais pessoas trabalhando. Então, são grandezas inversamente proporcional. Seta para cima, seta para baixo. Como é que resolve? Vamos organizar aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Vou colocar aqui, ó. 5 sobre 6 é igual a 3 sobre x. Lembra no videozinho que eu expliquei para vocês que tinha que inverter um? Eu vou inverter o lado que está o x, certo? Então, vou colocar aqui a informaçãozinha que eu vou inverter isso aqui. Eu vou inverter. Lembre-se, toda santa vez que tiver for grandezas inversamente proporcional, seta para cima ou seta para baixo, ou seta para baixo ou para cima, você vê que são setas contrárias, você arma o cálculozinho nesse formatozinho aqui que eu estou mostrando para vocês, que é esse daqui, e inverte uma, tá? Eu posso inverter 3 sobre x, ou eu posso inverter 5 sobre 6, eu vou chegar na mesma resposta? Sim. Lembrando, tem que inverter um dos dois. Um dos dois você inverte e consegue resolver, certo? Vou só dar uma subidinha aqui para poder ficar melhor para a gente visualizar. Vou colocar aqui, ó. 5 sobre 6 é igual. No lugar do x que está embaixo, x vai para cima e o 3 vai para baixo. E agora? Vou fazer um processo de multiplicação. Vou multiplicar esse vezes esse e esse vezes esse. Pronto. Então, aqui nós temos 6 vezes x igual a 5 vezes 3. Então, x vai ser igual. 5 vezes 3 vai dar 15. Aí, vamos lá. X é igual a 15 dividido por 6. Tá vendo que quem chegou naquela equaçãozinha do primeiro grau que eu disse para vocês? Tem que se ligar como é que chega, como é que resolve. Tá multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Vamos lá. Quando eu divido x, 15 dividido para 6. Vamos fazer aqui o processozinho, ó. Botar para cá. Isso. 15 dividido para 6. Vou fazer aqui 6 vezes 1, que dá 6. 6 vezes 2, que dá 12. 6 vezes 3, que dá 18. Pronto. Qual é o número que quando eu multiplico por 6, chega perto de 15 ou 15? Vai ser justamente o 2. Lembrando, eu fui direto. Observa o número 1. O 1 é menor do que 6? Então eu tenho que pegar o segundo número para poder ver o número maior. Então fica 15. 15 é maior do que 6? Então eu posso continuar o processo da divisão. Qual o número que eu multiplico por 6 chega perto de 15? É justamente o 2. Vou colocar aqui, ó, 2. 2 vezes 6 vai dar 12. Vamos lá. 5 menos 2, 3. 1 menos 1, 0. Acontece que 3 é menor do que 6. Eu preciso que ele fique maior para eu continuar o processo da divisão. Como é que eu faço? Coloco o 0 aqui e acrescento uma vírgula aqui. Qual é o número que quando eu multiplico por 6 chega perto de 30 ou de 30? Vou continuar o processo aqui, ó. 6 vezes 4
24. 6 vezes 5, 30. Opa, deu 30 já. Então, vou colocar aqui, ó, 5. Então, 5 vezes 6 vai dar 30. 30 menos 30, nada. Então, x deu 2,5 horas. Aí, quem contou em horas. Aí, vamos lá. Tá vendo aqui que eu tenho, vou só botar para cá, 2,5 horas, certo? Agora, vamos a uma análise importante, para poder você entender como é que a gente vai fazer esse processo. Eu tenho 2,5. Eu tenho um número inteiro que está nessa partezinha de cá, desse ladozinho de cá. Aqui, eu já sei que vai dar 2 horas e alguma coisa em minutos. Só que eu não sei. O que eu sei de informação é que aqui é 2 horas mais 0,5 horas. Aqui é tudo hora, viu? Hora. Que vai dar exatamente 2,5 horas. Acontece que eu já sei que vai dar 2 horas. Vai dar 2 horas e alguma coisa. Mas eu não sei quanto equivale 0,5 horas. E eu preciso fazer o processo de conversão. Que nem eu ensinei para vocês aí em algum momento. Que eu vou ensinar para vocês em algum momento, não. No próximo vídeo, com algumas regrinhas simples que vocês precisam lembrar e dominar para que vocês consigam fazer alguns processos de conversões para poder finalizar o cálculo, certo? Vou trocar aqui a canetinha. Vou colocar aqui o azulzinho, pronto. Eu sei que 1 hora equivale a 60 minutos, certo? Acontece que 0,5 horas equivale a quantos minutos? Vou fazer aqui cruz credo, esse vezes esse e esse vezes esse. Vai ficar 1 vezes x igual a 0,5 vezes 6. 1 vezes x, x. 0,5 vezes 6, vezes 60, perdão. Vezes 60 vai dar exatamente 30. Então, 0,5 horas equivale a 30 minutos. Então, o tempo que será gasto aqui é 2 horas e 30 minutos, que é justamente a nossa letrinha, A. Tainá, eu preciso saber essa regrinha aqui, ó. Vou até essa daqui, ó. Essas aqui, deixa eu só marcar aqui de preto para vocês visualizarem. Essas daqui são algumas conversões principais que no próximo vídeo, depois que finalizar esse daqui, vocês vão ver. E são algumas regrinhas, conversões principais que vocês precisam saber de cabeça, principalmente na hora de finalizar o cálculo. Tá vendo que a gente fez todo um processo aqui, utilizando regra de 3, fizemos a análisezinha, montamos a tabela da grandeza inversamente proporcional, fizemos a análise, resolvemos. Chegamos no final aqui, resposta a um número decimal, que é esse daqui. Acontece que nossa resposta está em 2 horas e alguns minutos, ou 2 horas fechadas com a nossa letra D. E aí você precisa fazer um processo de análise para finalizar. E essa análise é só um detalhe. Você pode achar, vou marcar aqui qualquer coisa, mas não, você tem que fazer uma análisezinha assim, bem, vamos dizer assim, bem detalhada no final, para que você consiga entender. Lembrando que eu tenho 2,5, a mesma coisa que 2 horas mais 0,5, que vai dar exatamente essa partezinha de cá. Nós sabemos que vai ser 2 horas inteiras, que foi essa partezinha de cá, e eu fiz a conversão de hora para minuto. 1 hora tem 60 minutos, você precisa saber de cabeça. Um dia tem 24 horas, você tem que saber de cabeça. 1 minuto tem 60 segundos, você tem que saber de cabeça. Então, essas regrinhas você precisa dominar para que você faça todo o procedimento do cálculo, você consiga finalizar e chegar na tão sonhada resposta. E não perder uma questão, depois que você faz um trabalho desse aqui todinho, por não conseguir finalizar, você fica com muita raiva, né? Vamos falar a verdade, você fica muito indignado. Então, é importante você se ligar nessas regrinhas. Veja o próximo vídeo, que vocês vão ver quais são essas regrinhas principais que você precisa dominar. Basicamente, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o meu próximo vídeo e tchau, tchau!